Bom dia, igreja! Paz do Senhor! Leitura bíblica de hoje para a gente fechar a nossa série de O papel da igreja na sociedade. Nós vamos fechar com a conclusão. A igreja como reflexo de Cristo. O tema, a síntese e chamado a maturidade espiritual. A igreja como reflexo de Cristo, como um chamado para a maturidade espiritual. Texto base, Efésios 4, versículo 13. Até que todos alcancem a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo Jesus. O que é maturidade espiritual? Maturidade espiritual é o processo de crescimento do cristão, em semelhança a Cristo, no caráter, nas atitudes, nas escolhas diárias, é deixar de viver apenas pelas emoções e passar a agir guiado pelo Espírito Santo e principalmente pela palavra de Deus. O cristão maduro busca agradar a Deus em tudo, mesmo quando isso exige renúncias. Versículo-chave, Hebreus 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Lembra que eu vim falando nesse estudo referente a novos convertidos? Novos convertidos a assumir papéis dentro da igreja? É exatamente esse contexto que é uma flecha para nossos corações e uma flecha para as nossas intenções dentro da igreja. Nós, como servos e discípulos, devemos entender que a igreja ela possui um papel, e esse papel foi dado e estipulado pelo próprio Deus e pelo próprio Cristo Jesus. Eles, em sua infinita sabedoria, nos instruíram que precisamos de maturidade para, assim, darmos início à nossa caminhada cristã. Não é pegar e colocar o irmãozinho sem ter um entendimento, um estudo mais aprofundado, já em ministério, e assim achar que ele vai desenvolver como um irmão que tem mais de 3 anos de convertido. Um irmão que tem mais de 3 anos de convertido, a gente espera, né? A gente espera que ele tenha um estudo bíblico constante, que ele tenha um alicerce firme dentro das escrituras. Isso a gente espera. Até porque a gente não sabe de cada um, mas a gente espera, a gente instrui, a gente ajuda esse irmão novo convertido numa caminhada, num direcionamento a essa maturidade espiritual que está no estudo da palavra, né? Para quê? Justamente para isso que o autor de Hebreus ele fala no capítulo 5, no versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, ou seja, não é o novo convertido que vai ter a capacidade, a consciência de ajudar a novas pessoas a se alimentarem das escrituras, mas sim os adultos, os irmãos mais maduros. É por isso que nós, como irmãos maduros, devemos instruir aos irmãos mais novos. Lembra lá de Paulo quando ele fala para ajudar as órfãs e as viúvas, os órfãos e as viúvas, e que as irmãs mais velhas têm que instruir as irmãs mais novas? É exatamente nesse ponto que Paulo fala da questão da maturidade, porque as irmãs mais velhas, o certo é que as irmãs mais velhas instruam as mais novas. Porque as irmãs mais velhas têm mais tempo de casa, vamos dizer assim, né? As irmãs mais velhas têm mais conhecimento bíblico, têm um estudo mais aprofundado. Então, ela tem total capacidade para instruir a mais nova na fé. Então, é para isso. O irmão aqui em Hebreus, que a gente não sabe quem é o autor, né? O irmão aqui em Hebreus, ele fala que o alimento sólido é para os adultos. Para a pessoa, não é adulto de idade, é adulto de maturidade na fé. Pelo menos aí mais de 3 anos na caminhada da fé. Vamos pegar o exemplo dos apóstolos, como eu disse no estudo de ontem.
A gente pegando o exemplo dos apóstolos que conviveu com Jesus Cristo 3 anos, para assim eles terem consciência para pregar o evangelho para outras pessoas, é nesse ponto. Aplicação. Pergunte-se: minhas decisões refletem meus sentimentos ou os princípios de Cristo? Busque crescer em oração, leitura da palavra e comunhão. Nós devemos buscar o crescimento para ter a maturidade. A maturidade vem com o tempo, não adianta. Não é que me tornei novo convertido, estalou os dedos, como Thanos acabou com a metade dos problemas, acabou com a metade da população, vai acabar com a metade dos nossos problemas. Não. Aí é que começa a criação da nova criatura. Porque quando nos tornamos nova criatura, é um processo para libertação dos antigos meios, dos antigos modos, para uma nova criatura surgir com novas escolhas, novos jeitos, novo modo de pensar. A nova criatura, ela vem recheada de novas coisas. Assim como a velha criatura, ela tem que ser retirada diversas coisas também da nossa vida. São novas escolhas, né? A maturidade vem com o tempo, mas também com disposição em aprender e obedecer. Aquele que que tem a maturidade, ele tem a capacidade e a maturidade é disposição de aprender e obedecer. Se você pegou um recém-convertido, instrua-o, ajude-o e ele vai se moldar de acordo com, não com o que você está ensinando, porque o que você está ensinando está onde? Dentro das Escrituras. É dentro das Escrituras que nós, como antigos na fé, vamos ajudar a esses novos convertidos. E o que é o reflexo de Cristo? Ser reflexo de Cristo é viver de modo que as pessoas vejam Jesus em nossas ações, palavras e atitudes. Assim como um espelho reflete uma imagem diante dele, o cristão deve refletir o caráter de Cristo para o mundo. Isso significa viver com amor, perdão, humildade, verdade, simplicidade e por aí vai. Se a gente pegar, vamos começar do princípio dos frutos do Espírito. Aquelas pessoas que são novas criaturas, que estão refletindo Cristo Jesus para o mundo, elas se tornam como os novos frutos do Espírito, lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Versículo-chave é 2 Coríntios 3,18. E todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Ou seja, não vamos mais refletir a nossa própria imagem. As pessoas, quando olharem para nossas atitudes, olharem para nossa fala, olharem para o nosso jeito de se portar, de falar, de agir, elas não vão mais ver a Natália, ela não vai ver mais o Joãozinho, a Mariazinha, o Pedrinho, a Joelianinha, o Marcos Paulinho, o Giovanni, a Fabiola, não vão ver mais essas pessoas, mas vão ver pessoas transformadas por Cristo Jesus. Não vai ser mais essas pessoas que vão ser reveladas a você, mas sim o verdadeiro caráter de um cristão, que tem as qualidades de Cristo Jesus. Não mais a gente vai agir com a nossa própria vontade. Muitas das vezes eu queria estar em determinado lugar, mas para agradar a Cristo Jesus, eu me coloquei para outro lugar, justamente porque não condizia com aquilo que era para mim aquele local. Então, eu passei a
deixar muitas coisas para trás, deixar muitas escolhas que eu achava que eram certas para trás, para seguir a Cristo Jesus e a viver para Ele. E essas escolhas minhas me trouxeram muita vida nova, me trouxeram um novo olhar, um novo renovo, uma nova vida, um novo jeito de viver. A Natália de 10 anos atrás não é a mesma Natália de hoje. A Natália de hoje, claro, a velha criatura habita aqui dentro de mim, como eu disse em outros estudos anteriores. A velha criatura, ela habita dentro de mim. Eu é que preciso mortificar ela todos os dias para que ela não venha à tona e assim faça com que o nome de Cristo seja envergonhado através da minha vida. Foi uma coisa que eu me posicionei muito quando eu pensei nas minhas atitudes, né, naquilo que eu achava que era certo, que eu pesei na minha vida e eu disse para mim mesma: será que eu verdadeiramente estou envergonhando o nome de Cristo com minhas atitudes? Faça essa pergunta para você e responda aqui nos comentários. Será que suas atitudes, elas projetam o nome de Cristo através da sua vida? Ou será que elas envergonham o nome de Cristo? Quantas coisas na sua vida você precisa modificar? Você precisa se moldar de acordo ao caráter de Cristo? Eu preciso mudar muitas coisas mesmo. Não olhem para mim como se eu fosse uma perfeita, nossa, estudiosa da palavra, a melhor pessoa do mundo. Não coloquem essa coroa na minha cabeça. Eu carrego o caráter de Cristo, mas também ainda tem a velha criatura dentro de mim, a qual eu preciso mortificar todos os dias. Que é muito difícil. Mortificar a velha criatura é muito difícil, muito complicado. Mas vale a pena. Porque tantas coisas que eu retirei da minha vida, aboli mesmo, retirei, não existe mais em mim. Quantas coisas eu já retirei. E se eu for olhar para trás, eu vou olhar não com um olhar de dó, de pena, de insatisfação. Eu vou olhar com um olhar de consegui. Finalmente eu consegui. Que não é fácil, mas vale a pena. Aplicação. Seja um exemplo de fé e esperança no seu lar, no seu trabalho, na sua comunidade, na sua vizinhança, onde você vive. Quando reagir com paciência e amor, você está mostrando ao mundo quem é Cristo. Lembre-se, as pessoas podem não ler a Bíblia, mas elas veem o seu comportamento. Elas leem o seu comportamento. Muitas das vezes, você é a Bíblia aberta de quem não lê a Bíblia, através das suas atitudes e principalmente das suas ações. Já pensou qual é o tipo de Bíblia que as pessoas estão lendo através da sua vida? Será que estão lendo um capítulo bom ou será que estão lendo só coisas ruins? Vamos ficar de olho, Cris, porque tem muita gente que não lê a Bíblia. O problema não está entre... Já falei, né? O problema não é a interpretação das escrituras, não. O problema está aqui, ó. Entre a minha Bíblia e a minha cadeira. Tá aqui, ó. A Bíblia e a cadeira. Sou eu mesmo. Então, a leitura bíblica diária do novo cristão, da nova criatura, do servo e discípulo de Cristo, a leitura e o estudo da palavra tem que ser algo constante nas nossas vidas. Porque eu e você somos a Bíblia de quem não lê. E se eu sou a Bíblia de quem não lê, que Bíblia que essas pessoas estão lendo? Senhor, a igreja como corpo e reflexo de Cristo. A igreja unida deve manifestar o caráter de Cristo ao mundo. Cada membro é parte essencial desse corpo
e precisa amadurecer espiritualmente para que o reflexo de Cristo seja completo. Quando a igreja vive em amor, unidade e serviço, o mundo vê a presença de Deus nela. Versículo-chave, Efésios 5, versículo 1 e 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós. Ponto final. Cristo Jesus se entregou por nós. E nós, como igreja, devemos fazer o mesmo para o mundo. Nós negligenciamos muitas das vezes muitas coisas porque achamos que, por estarmos dentro de um prédio, já somos igreja. A igreja se manifesta todos os dias na minha vida. O prédio é só o local onde a igreja se reúne, mas a igreja verdadeira sou eu e você. Se negligenciamos fazer a vontade de Deus, negligenciamos a igreja de Cristo como corpo que somos dele. Que palavra difícil de ser digerida. Minha água está longe de mim, como eu estou pepé, né? Fica difícil de pegar água, mas precisaria agora para digerir. Como igreja, precisamos exercer um papel fundamental nesse mundo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Pregar o evangelho com a nossa vida, não com nossas atitudes. A atitude foi feita por Cristo Jesus. Ele deu a sua vida por mim e por você. O nosso papel como igreja é fazer o mesmo ou parecido com os que estão lá fora. Não são os sãos que precisam de médico, mas sim os doentes. Olhe à sua volta. Veja quantas pessoas doentes precisam da cura de Jesus. E você, como servo e ministro de Jesus, que tem a palavra de Deus, será que você está fazendo o seu papel como ministro de levar o evangelho ao seu vizinho, ao seu amigo de trabalho, ao seu colega, ao seu amigo da faculdade, ao seu cônjuge, à sua esposa? Será que estamos verdadeiramente sendo igreja ou só somos igreja quando estamos reunidos num prédio? Eita, Jeová, isso tá difícil. Será que só somos igreja quando estamos dentro de um prédio? Ou nos tornamos igreja quando amamos o próximo, quando fazemos a vontade de Deus em nossas vidas? Verdades difíceis, mas precisam ser ditas. Busque unidade, não divisão dentro da igreja. Sirva com humildade, lembrando que o maior é aquele que serve. Participe ativamente da comunhão, sendo canal de edificação para os outros. Não é fácil ser um canal para quem não quer Cristo Jesus. É muito difícil. Evangelizar num mundo corrompido como o de hoje não é fácil. Mas é o nosso papel como igreja fazer. A igreja, ela não é o almoço que a gente se reúne aos domingos, não é o irmãozinho que conversa com a gente apenas. Não é. A igreja tem um papel muito maior do que o que muitas das vezes negligenciamos nos dias de hoje. Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13. A igreja, ela é chamada para, e ele designou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres,
com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, que até que todos alcancemos a unidade da fé, do conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Temos muitos membros, porém, nem todos os membros têm a mesma função, ou ao mesmo dom. Uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres. A igreja tem a sua moldura. Só precisamos fazer parte desse corpo. A moldura é Cristo Jesus. É a cruz de Cristo. Por isso que Jesus, quando diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. Mas como eu vou saber qual ministério eu vou servir? Busque ao Senhor. Busque as Escrituras. Existe um papel para cada servo exercer dentro da igreja. Existe o papel dos homens, existe o papel das mulheres, existe o papel das crianças, existe o papel do novo convertido, existe o papel do ancião, e assim sucessivamente. Para quê? Para que nós, como igreja, alcancemos a maturidade, a plenitude de Cristo Jesus. Não a nossa, mas a de Cristo Jesus. O nosso reflexo, o reflexo da igreja, é Cristo. Não sou eu. Eu não sou a dona da igreja. Você não é o dono da igreja. A igreja foi comprada. Foi comprada por um sangue. O sangue de Cristo Jesus. Não adianta brigarmos por cargo, por igreja, por prédio. Para Cristo isso nada vale. Cristo quer o seu coração. O seu serviço ele deve vir de tem que ser um serviço genuíno. Genuidade, sei lá, não. Acho que vamos colocar como um serviço genuíno. Tem que vir de dentro para fora. Tem que ser de algo de dentro do seu coração. O Senhor, ele sabe para o que ele vai te chamar, para o que ele vai te levantar. Basta você se render à glória dele. Tem um capítulo, um versículo que diz que o aluno, o mestre, o senhor, o aluno não é maior do que o seu mestre, vamos dizer assim, né? O aluno ele não é maior do que o seu mestre. O nosso mestre é Jesus Cristo. Ele é o maioral, ele é o top, e é ele. Foi ele que foi na cruz e comprou a igreja para mim e para você. Não foi o irmãozinho do lado, não. Foca a sua vida em Jesus. Porque o irmãozinho do lado, ele vai te decepcionar. O irmãozinho, que hoje diz que te ama, ele vai te decepcionar. Mas o teu alvo, o teu foco é Cristo Jesus. É Ele. Então, perdoe seu irmãozinho. Ame a Ele. Esse é o nosso papel. Amar e perdoar como igreja. E atingir a maturidade em Cristo Jesus. Porque Ele é que comprou a igreja. Não eu e você. E nem o irmãozinho. Mateus 28, 19 a 20. A grande comissão. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei. Eu? Não, Cristo Jesus. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui é uma ordenança junto com uma promessa, junto com uma qualificação, né? Nós, como igreja, vamos pelo mundo batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizando as pessoas, né? Para que as pessoas aceitem Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador,
não é só se submeter a Cristo, mas entender que Ele é o nosso Salvador, né? Ensinando-os a obedecer o quê? Tudo o que eu ordenei, eu quem? Cristo Jesus. Foi Cristo Jesus que nos ordenou a seguir as sagradas escrituras. Foi Cristo Jesus que nos deu um direcionamento. O próprio Jesus. Não o irmãozinho do lado, mas o próprio Jesus que nos deu esse evangelho para que possamos ter uma vida nova, diferenciada. Através de quem? Através dele, Cristo Jesus. Tudo que fizermos, façamos para como se fosse para Cristo Jesus. Como se a gente estivesse tendo que agradar todos os dias ao nosso mestre. Como se tivéssemos, não, como fôssemos fazer, como fazemos. Desculpa. Para que possamos, como eu mesmo, eu sempre, e Jesus ainda promete, eu estarei com vocês até o fim dos tempos. É o próprio Cristo Jesus que vai estar conosco, isso é uma promessa. Estarei com vocês até o fim dos tempos, até quando Ele mesmo voltar para nos resgatar. Se permanecermos firmes e fiéis, ajudando uns aos outros, ensinando uns aos outros. Esse é o nosso papel como igreja. Se eu tenho o entendimento da palavra, o meu papel como igreja é transmitir nos dias de hoje, compartilhar. Essa mensagem precisa chegar a todas as pessoas, não somente a alguns. Devemos compartilhar a mensagem do Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus. Ele é quem traz as boas notícias para nossas vidas, que existe um novo tempo e que esse tempo virá quando Ele vier nos resgatar, quando Ele vier nos buscar. Como eu sempre digo, né, vai ter uns anjos meio maromba, né, para poder me levar. João 13:35. Nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Olha, Jesus trazendo o amor aí novamente, para nos instruir, para nos mostrar, para nos ajudar. Jesus morreu na cruz por amor, amor a mim e a você. E nós, como igreja, devemos amar, para mostrarmos ao mundo que somos verdadeiramente discípulos de Cristo. Romanos 12, 4-5. Pois, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Nosso corpo funciona com um cabeça, Cristo Jesus. A igreja tem que se submeter a esse cabeça. E o cabeça, Cristo Jesus, deixou as sagradas escrituras para que hoje eu e você pudéssemos vivê-la. A palavra, ela não é somente para ser ouvida, mas ela também é para ser administrada, sentida e principalmente praticada. A prática das Escrituras nos leva à perfeição de Cristo Jesus, à plenitude de Cristo Jesus, não a nossa própria plenitude. Durante esses dias, aprendemos a igreja é o corpo de Cristo, chamado a servir, a brilhar. Sua missão vai além das paredes, alcança vidas, comunidades e nações. Ela deve cuidar sem dominar, curar sem julgar e vigiar sem endurecer o coração. O verdadeiro poder da igreja está na sabedoria, no discernimento, no amor e na unidade em Cristo Jesus.
Que sejamos uma igreja curada, sábia e vigilante, capaz de influenciar o mundo sem ser moldado por ele. Que cada membro seja um reflexo vivo de Jesus Cristo, o médico das almas e o Senhor da igreja. Porque precisamos dessa maturidade e reflexo de Cristo. Precisamos da maturidade espiritual, porque ela é que nos torna firmes diante das provações e fiéis diante das tentações. A maturidade nos faz agir como Cristo agiria. E assim o mundo pode ver quem Ele é por meio de nós. O reflexo de Cristo na igreja é a maior prova do poder transformador do Evangelho. Quando amadurecemos espiritualmente, deixamos de viver por nós e passamos a viver para refletir a glória de Deus, como está escrito em Romanos 8:29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, que é Cristo Jesus. Amém? Vamos orar? Pai amado e querido Deus, graças te damos, Senhor, por nos mostrar qual é o papel da igreja na sociedade. Uma igreja que é forte, firme, que usa o discernimento das Escrituras para mostrar quem é bom, para mostrar quem é ruim, para mostrar qual é o papel da liderança da igreja, para mostrar que precisamos estar em comunhão uns com os outros, que precisamos estudar cada vez mais as Escrituras e aprender diretamente do Senhor. Pai, muito obrigada por nos mostrar qual é o direcionamento que eu, como igreja, preciso exercitar. Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Me ajuda, Pai, a ser a Bíblia de quem não lê, para ser uma nova criatura, assim como o Senhor nos ordena que sejamos. Aquele que está em Cristo é nova criatura. Fomos chamados, Senhor, para sermos pessoas diferenciadas, unidas ao cabeça, que é Cristo Jesus. Nos instrua, Pai, nos ensina cada vez mais que possamos nos alicerçar na Tua palavra e no Teu Evangelho. Muito obrigada, Pai. Hoje eu oro e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.